Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 18º episódio de Como Investir para os Filhos com ETFs acumulativos por Coke. Tal como sabes, o principal objetivo desta série é os nossos filhos, quando tiverem 18 anos, ou seja, forem maiores de idade, conseguirem ter um bom pé de meia para fazer face a despesas. Ou seja, pode ser para a faculdade, pode ser simplesmente terem que alugar uma casa, ou então dar uma boa entrada para conseguirem ter uma casa própria, porque isso também seria um grande objetivo, principalmente devido ao crescimento do mercado imobiliário, porque daqui a 10, 15, 18 anos, como é que será que está o mercado imobiliário, não é? Com tanta procura e escassez na oferta. Portanto, sim, é bom termos aqui uma forma de conseguirmos ajudar os nossos filhos. De qualquer modo, quero partilhar contigo que neste momento o S&P 500 voltou à zona 1. Isto significa que teve uma grande subida e, portanto, eu já não estou em prejuízo. Ou seja, se tu viste o episódio passado, sabes que tive aqui um prejuízo de 156, o que já não vai acontecer neste episódio. De qualquer modo, o importante aqui que notes é este gráfico, porque nós vamos para o 18º episódio e no 18º episódio, que é este episódio, mostra a rentabilidade que estou a ter atualmente comparativamente ao S&P 500, porque no 15º episódio estava abaixo do S&P 500 e agora vamos ver onde é que estarei. De qualquer modo, é importante também atualizar a rentabilidade histórica do S&P 500, porque na última atualização estava nos 10,54% e com a queda acredito que isto tenha atualizado, exatamente, agora está nos 10,33%. Por isso é só alterar aqui e colocar 10,33%. Para além de atualizar isto, também tem que atualizar a inflação. Portanto, aqui em abril eu coloquei 1,9% que estava estimado, mas a realidade foi outra, foi de 2,1%. Por isso, volto novamente ao fecheiro, coloco aqui 2,10% na verdade, e coloco o mesmo para maio. Entretanto, já estamos em junho, e ao estar em junho, então eu vou ter que colocar 2,10% porque ainda não tenho novos dados. Por isso eu tenho que aguardar que apareçam os novos dados para colocar os dados realistas. Portanto, isto aqui é só uma estimativa. Depois, em princípio, o investimento vai ser cerca de 200, não é? E ainda não sei quanto lucro é que terei. Por isso eu vou ter que ver aqui rapidamente. E são 133 euros aproximadamente para dólares, que também fiz aqui a conversão. Na verdade, quando eu fiz a conversão estava 135, por isso 152, 153 dólares, mais o que tenho no outro portfólio na conta em dólares, por isso faz aqui a soma e dá no total 198 dólares. Eu coloquei esta conversão para estar tudo uniforme, por isso volto aqui atrás ao fecheiro e coloco 198,44, o que mostra que a taxa de rentabilidade atual está apenas nos 7,52% e aqui o objetivo são pelo menos 20%. Isto aqui tem que ser com calma, o mercado teve uma grande queda, não está em máximos, várias ações que eu acredito que são futurísticas ainda não chegaram nem estão perto de máximos e por isso eu acho que ainda tem muita margem para poder subir. Mas comparativamente ao S&P 500, tal como podes ver, estes 7,52% estão abaixo dos 10,33%. Por isso, se formos aqui a gráfico, conseguimos ver que realmente o desempenho do meu portfólio neste momento está abaixo do S&P 500. O que já era de esperar, porque são ETFs mais arriscados, ou seja, são mais voláteis, por isso, quando o mercado cai, a queda também é superior. Portanto, aqui eu espero que no longo prazo haja aqui uma subida contínua em que permita que chegue ao meu objetivo e depois aí é que se vai refletir, ou seja, no longo prazo, comparativamente ao S&P 500, que eu acredito que a rentabilidade deste portfólio, conforme os meus objetivos, possa ser muito superior. Mas sim, só depois é que podemos ver, até lá tenho que manter consistente naquilo que é os meus objetivos e também estudos. Está bem? Só queria partilhar contigo, então, da forma mais transparente possível, que neste momento estou a ter um desempenho pior que o S&P 500. Já tive um desempenho muito superior, tal como podes ver no primeiro ano, e talvez, quando chegarmos ao segundo ano, que é nos 24 meses, também posso ultrapassar aqui o S&P 500 com uma boa margem, mas só lá é que vamos descobrir. Pronto, de qualquer modo, vamos ver os vossos comentários, ou seja, vamos começar pelo Diogo, que disse: boas Gustavo, recomendo o mundo, que ele se enganou, entretanto, na verdade era aqui a MOO. Pode ser que no curto prazo o mercado ainda caia um pouco mais, antes de voltar a subir para se conseguir aproveitar mais um pouco. Obrigado e um bom trabalho. Então, o ETF que ele sugeriu foi este, que tem um Total Expense Ratio de 0,55% e acontece que se formos para baixo para ver a composição deste ETF, conseguimos compreender que é constituído por estas 59 empresas. Agora, a grande maioria destas empresas, eu pelo menos não conheço e também não estou familiarizado. Eu estive a ler e a compreender este ETF, está bem, que está inserido no setor da agricultura, e se tu leres a partir daqui, consegues ler que acompanha o desempenho geral das empresas envolvidas em agroquímicos, a saúde dos animais, fertilizantes, sementes, pronto, ou seja, isto inclui cereais, a cana-de-açúcar, folha de tabaco, videiras, por isso inclui
várias commodities, e se tu fores ver os derivados, nomeadamente de futuros, okay, consegues ver a tendência da evolução dos preços destas commodities, consegues perceber que realmente existe uma tendência de crescimento e cada vez o preço ficará mais caro e pode ser que este ETF valorize. Mas é futurístico? Na minha opinião, não. Pode haver uma evolução de preços devido à escassez, maior procura, etc. E mais empresas dentro deste setor que precisem destas commodities, não é? Portanto, aumentar aqui a escassez e maior procura, mas para o objetivo desta série, acredito que este ETF não faça sentido, está bem? Ou seja, isto aqui nós queremos algo muito mais futurístico em que o crescimento possa ser muito superior. Depois temos aqui um comentário do Jorge Fernandes que diz: Boas, analisa este ETF bastante futurístico e ainda mais arriscado, que pronto, ele partilhou aqui um ensino que é este. Este aqui é Invesco, CoinShares, Global Blockchain e basicamente isto segue empresas ligadas ao mundo das criptomoedas e blockchain. Agora, eu vou partilhar a minha sincera opinião. É claro que este ETF pode subir, conforme as criptomoedas no geral estão a subir, apesar de neste momento ser até bastante arriscado, porque as criptomoedas estão todas lá em cima e se eventualmente houver uma correção, então estas empresas também poderão ter aqui uma boa queda. Este ETF é muito mais arriscado porque ficas dependente de duas grandes entidades. E atenção, eu digo duas grandes porque na verdade uma delas é um grupo das várias ações que constituem este ETF. Mas o que acontece é o seguinte, é que as criptomoedas podem estar continuamente a subir, em que se acontecer algo muito grave à entidade que gera o fundo, que é Invesco, então tu podes perder todo o dinheiro. E se porventura todas estas empresas falirem, então também perdes todo o dinheiro. É claro que seria muito difícil estas empresas falirem, mas pronto, vamos imaginar o pior cenário possível, então perdes o dinheiro de igual forma e as criptomoedas até estão a ter um bom desempenho. O que é ridículo, não é? Ou seja, porque é que caberias estar exposto a este risco se podes diretamente acompanhar o desempenho das criptomoedas? Basta adquirir, por exemplo, Bitcoin, não é? Por isso tu consegues utilizar uma exchange de criptomoedas, seja a Binance, seja a Coinbase, seja qual for, ou deixar lá, ou então mudar para uma cold wallet, está bem? Assim ainda fica mais seguro. Ou seja, se tu tiveres numa cold wallet, então o risco vai apenas depender de ti, do quão consegues proteger a tua carteira, que neste caso não está ligada diretamente a nenhuma entidade. Por isso eu acho que esta é a melhor maneira de estar exposto e também acompanhar o desempenho das criptomoedas. Pronto, depois a próxima sugestão não foi bem uma sugestão do ETF, foi mais dentro do setor de energia, do qual foi partilhado aqui um Reels que mostra, pronto, a contínua procura de uma forma exponencial no setor da energia, em que vai haver escassez, porque entretanto as empresas vão necessitar muito mais energia e depois, em termos desta commodity, porque no fundo também olhamos para os futuros, mas isto também não é bem assim. Ou seja, a opinião que é dada no Reels é fundamentada, tá bem? Portanto, mostra o lado do qual as coisas podem realmente acontecer dessa maneira, como existem muitos outros cenários, mas acaba também por ser uma opinião especulativa. E se o mercado no geral, tá bem? Aqui estamos a falar de vários analistas, pessoas que estão a par de cada setor, soubessem que isto teria uma grande probabilidade de acontecer, então o mercado de futuros aumentava muito em termos de preços para o futuro, também, tal como o nome indica. E isto não acontece nesse mercado, tá bem? Por isso a probabilidade disso realmente acontecer não é tão elevada como faz transparecer neste Reels que foi partilhado. Portanto, aqui eu vou saltar, mas eu quero que tu também saibas que muitos dos ETFs que eu adquiro têm exposição ao mercado energético, também ao setor de energia, não só de energias renováveis, como também energia petrolífera e também outras fontes. Portanto, eu acho que não vale a pena sequer estar totalmente exposto ao setor de energia se tiveres também, por exemplo, ETFs que têm parcialmente exposição a esse setor. Pronto, e por fim temos aqui o Pedro Pinto, que sugeriu a Eden.eu. Eu só quero partilhar contigo, Pedro, que o que tu disseste da Eden.eu é uma ação, não é um ETF, está bem? Porque eu fui aqui procurar, podes ver que Eden.eu é uma ação. Portanto, tu disseste aqui que sugeriste, mas após verificar melhor pensavas que é distributivo. Eu sei o que é que tu queres dizer. Tem bastante exposição à Novo Nordisk, que tem tido uma queda acentuada, pelo que um ETF com forte exposição a esta empresa poderia ser uma boa opção. Pronto, aquilo que tu querias realmente sugerir era este ETF, que também tem o nome de Eden, que segue as empresas dinamarquesas, e claro que a empresa com maior capitalização de mercado, eu penso que ainda está, pelo menos devido a esta queda, agora já não tenho a certeza, mas tem aqui a maior exposição à Novo Nordisk, que tem um peso de 17,90%, que até é bastante, e tem um Total Expense Ratio de 0,53%. Agora, eu estive aqui a procurar para ver se poderia ser distributivo ou acumulativo, também até vi na ficha técnica
principal, portanto com várias páginas, e esta frase foi realçada, tá bem, que o retorno dos fundos assumem que existe reinvestimento dos dividendos, tá bem, só que isto é apenas para nos dizer o desempenho assumindo que existiria reinvestimento dos dividendos. Por isso eu não consegui realmente confirmar que os dividendos são reinvestidos ou não, mas fui procurar um ETF que é semelhante a este aqui, que segue as empresas nórdicas, que acredito até que poderá ser o único que a Frame24 tem disponível, porque este acho que quase nenhuma corretora tem disponível, eu não tenho a certeza. Deixa-me só confirmar se tirar aqui o ponto .eu, pelos vistos tem aqui da Dinamarca, ok. Pronto, deixa-me lá ver, em termos de volume está aceitável, pronto, esta queda, não, afinal tem, o que é bom, agora deixa-me lá ver em termos de spread, ok, o spread é gigantesco, repara bem, eu nunca adquiriria este ETF devido a este spread tão elevado, neste caso a diferença entre comprar e vender é mais de $20, o que é péssimo, ou seja, tu à partida, logo no momento que tu compras por 124, se quisesses vender, terias que vender por 103,45. Por isso, aqui nós queremos evitar estes ETFs que têm um grande spread. Normalmente é porque ou tem pouco volume, ou pouca procura, pouca oferta. Por isso, estes ETFs temos que ter muito cuidado. De qualquer modo, eu também estive a ver aqui este ETF que é semelhante e, pelos vistos, mostra que é distributivo. Por isso, talvez este aqui também seja distributivo, do qual eu não consigo confirmar ao certo. Se eu fosse aqui e clicasse para ver mais, conseguiria ver o peso, etc. Imensas informações, mas não conseguiria saber ao certo se era distributivo ou não. Inclusive, eu poderia vir aqui no canto direito, clicar aqui em dividendos e ver o que é distribuído. Mas pronto, mais uma vez, não consigo confirmar se é acumulativo ou não. Este momento é distributivo e também tem Novo Nordisk como a principal empresa, ou seja, com maior peso neste ETF. Mas pronto, os ETFs não são iguais, aliás, tu podes ver que aqui não são apenas empresas dinamarquesas, também são outras empresas cuja sua origem são dentro de empresas nórdicas, por isso não é a mesma coisa. Portanto, eu agradeço a tua sugestão, Pedro Pinto, mas eu não vou adquirir este ETF, mas agradeço, está bem? Por isso fiquem à vontade para fazer outras sugestões, eu vou ver e pode ser que uma das vossas sugestões possa ser adquirida se eu realmente vir potencial. Mas pronto, eu agora vou passar a qual vai ser a minha aquisição e também qual foi a minha linha de raciocínio, a começar pela Salesforce. Ou seja, a Salesforce teve aqui uma grande queda, está muito longe de máximos absolutos, acredito que é uma empresa com potencial para o futuro e se algum dia chegar aos seus máximos, estamos a ver aqui uma valorização de quase 33%. A Salesforce tem peso nestes ETFs que estás agora a ver, sendo que temos que olhar também para o fund size, ou seja, se o fund size for muito pequeno, então eu descarto. E aquele que me chamou mais a atenção, ou seja, o ETF que me chamou mais a atenção, que tem algum peso da Salesforce, que neste caso tem apenas 3,83, foi este relacionado com a inteligência artificial e Big Data, que tem um fund size gigante de 4.101. Neste momento, exato, atualizado 4.101, é constituído por 92 empresas, é físico, é acumulativo e tem um Total Expense Ratio de 0,35%, que é totalmente aceitável. Agora podemos ver que tem estado continuamente a subir, maioritariamente, em que houve esta grande queda conforme a queda geral do mercado e agora está a recuperar. Tem uma volatilidade de 24,46%, que é totalmente aceitável para esta série, também, especialmente tendo em vista ETFs futurísticos, e podes ver que estas são as principais empresas que constituem este ETF, sendo que as que têm o maior peso é a SAP, Meta, Bank of America, Microsoft e por aí fora, sendo que a Salesforce está aqui no top 10. Mas pronto, em termos de peso, são muito semelhantes. Agora, acontece que este é um ETF que eu já adquiri no passado, tá bem? Que é XAIX. E eu já tenho aqui, para além de estar em lucro, neste momento, com uma rentabilidade de 12,23%, acontece que em termos de exposição é um dos ETFs com maior exposição que tenho no meu portfólio. Eu também gostaria de diversificar, por isso vi aqui outras opções que poderiam ser talvez igualmente boas. E estive a ver dentro dos mercados emergentes, porque aqui temos vários índices, ou seja, temos o S&P 500 que está na zona 1, temos o Euronext 100 que está na zona 1, mas aqui os mercados emergentes ainda não estão na zona 1, está bem? Por isso eu ponderei, ainda considerei aqui também a PDD que teve uma grande queda recentemente, ou seja, no dia de ontem teve uma queda de 13,64%, porque o relato foi inferior ao esperado, tá bem? O relato dos ganhos foi até bastante inferior, uma surpresa negativa em termos de earnings, não uma surpresa muito negativa em termos de rendimentos, mas em termos de earnings per share foi bastante negativa, por isso quando olhamos para o resultado líquido, tá bem? E não apenas para os rendimentos totais, e acontece que eu estive a ver alguns ETFs que poderiam ter aqui PDD, pelo menos fui ver o mais popular dentro dos mercados emergentes e ter apenas 0,90%, por isso em termos de peso para mim não era o suficiente.
E se tu não conheceres, este é um dos ETFs mais populares dos mercados emergentes, que tem um grande fund size. Depois, eu realmente fui ver um que tinha uma exposição maior à PDD, que neste caso tinha de 7,3% e por acaso também tinha um bom peso de outras empresas, porque a China, neste caso, tem apenas um peso de 48% neste ETF. Pronto, e eu estive a ver, só que o problema é o fund size. Repara, o fund size é mesmo muito pequeno, para mim não dá. Ou seja, para além disto, também tem um total expense ratio bastante elevado, 0,65%, apesar de ser acumulativo, físico. Tem aqui alguns requisitos que para mim seriam importantes em que não compro, mas este ETF poderia ser considerado, sendo que finalmente vi uma empresa que eu tenciono talvez no futuro adquirir, porque agora acredito que esteja a um bom preço, que é a Adobe. A Adobe tem aqui alguns pontos negativos também. Tu podes ver a minha análise no plano 3, porque eu fiz aqui uma análise conforme os novos conhecimentos que adquiri na minha pós-graduação e partilhei no plano 3, que são, pronto, é algo inédito, ou seja, é algo que ainda não foi partilhado antes. Mas pronto, a Adobe tem pontos positivos, tem pontos negativos e acontece que está muito longe dos seus máximos absolutos. E acredito que talvez no futuro possa, mais tarde ou mais cedo, chegar aos seus máximos absolutos, apesar de ainda ser um longo caminho e ser difícil. Mas se algum dia a mesma atingisse os seus máximos absolutos, que acredito que sejam estes, então estamos a falar de uma valorização de cerca de 68, 69%, que até é bastante elevado. Agora, eu também estive a ver ETFs que a Adobe poderia ter um peso mais elevado, e o ETF do qual a Adobe tem o maior peso, este aqui, que o peso é apenas de 4,87% e o fund size é apenas de 7 milhões. E para mim não é o suficiente. Portanto, aquele que realçou mais próximo do top 1 é este que está em terceiro lugar, que a Adobe tem um peso de 3,33% e o fund size é de 851 milhões, que já faz estar na zona verde. Portanto, o fund size continua a ser elevado. É um ETF também futurístico, na minha opinião, que é relacionado com robótica. Estamos também a falar de uma empresa que tem e é constituída por 150 empresas, é físico, é acumulativo e o total expense ratio é de 0,40%. É elevado, mas ainda aceitável. Depois tem estado continuamente a subir, sim, está em euros, tem estado continuamente a subir, sendo que, pronto, acompanhou a queda do mercado no geral e agora está a recuperar. Tem uma volatilidade também elevada, de 24,78%, e podes ver que as principais empresas que constituem este ETF é a Apple, Stryker, Cisco e por aí fora. Temos também aqui a Alphabet, que é a Google, não é? Por isso a Alphabet, a classe C e A, nomeadamente as duas juntas, ocupam um peso de cerca de 7, 8%, aliás 8%, por isso que até é bastante elevado. Por isso temos que juntar estas duas, a Microsoft, a Nvidia e temos aqui a AMD. Acontece que se nós olharmos para trás, ou seja, se formos ver aqui, apesar de ter 3,33% da Adobe, continua a ser inferior à que está no top 10. Mas mesmo assim, o ETF que eu considero que seja aceitável, que tem maior peso da Adobe, apesar de continuar a não estar neste top 10 da lista, tá bem? Porque as outras têm um peso superior. Aliás, a AMD tem um peso muito semelhante, mas continua a ser um pouco acima. Em termos de exposição aos Estados Unidos, estamos a falar de cerca de 80%, sendo 20% às restantes, e 63,35% a tecnologia. Depois temos industrials, healthcare e por aí fora, que até está mais ou menos bem diversificado entre os vários setores. Pronto, este é o ETF que eu tenciono adquirir. Entretanto, também temos este site que nos mostra mais algumas informações, ou seja, qual tem sido o compound annual growth rate deste ETF, que tem sido 10,3%, que até está bastante ok. Se compararmos com o ETF europeu agressivo, então está acima deste, em termos de utilidade também. Depois, se olharmos para o risco, conseguimos ver o quão está diversificado. Mais uma vez, conseguimos ver que a Adobe está aqui presente, está bem? Ela não foi descartada. Aqui realçaram a mesma. Depois, se virmos em termos de diversificação, conseguimos ver que está maioritariamente melhor diversificado do que ETFs comparativos. Se virmos em termos de comissões anuais e a compararmos com outros ETFs semelhantes, podemos ver que, infelizmente, esta encontra-se com um total expense ratio um pouco superior às restantes. Também temos estas que são as principais, que têm um total expense ratio próximo, mas continua a ser um pouco inferior. A diferença também não é muita, não é algo que me incomode. Em termos de retorno expectável nos próximos 10 anos, num cenário otimista, pelo menos com base neste site, conseguimos ver que realmente está acima do benchmark. Se virmos num cenário base, está só um pouco acima, e num cenário pessimista até está praticamente igual. Ou seja, nós poderíamos pensar que, ok, por ter muita volatilidade, etc., iria estar muito pior, mas não, acontece que mesmo num cenário pessimista está mais ou menos igual para igual. Em termos de replicação do fundo e em comparação graficamente com o benchmark, pelo menos o benchmark que eles utilizaram, tem estado aqui acima maioritariamente ano após ano, tá bem? Por isso acredito que seja um bom ETF para adquirir para longo prazo.
e é esse que eu tenciono adquirir para este episódio, está bem? Por isso, este é para o meu perfil de investidor e objetivos. Tu deverás sempre fazer os teus próprios estudos, mas para o meu caso faz sentido. Por isso, deixa-me só copiar. É o GOAI, um ETF que está ligado à robótica, que na minha opinião é obviamente futurístico, mas também à inteligência artificial. Mas pronto, eu vou aqui, colo, clico e aparece o ETF. Agora, em termos de spread, eu compro por 97,65 e vendo por 97,59. Agora, acontece que pronto, o spread é baixo, tem aqui uma diferença pequena de alguns cêntimos, mas é totalmente aceitável. Pronto, cada um está a valer neste momento 97,65 para comprar e por isso eu vou comprar 2 para ser cerca de 200, que é o montante mínimo que eu adquiro nesta série. Pronto, está aproximadamente 200, aqui só dá para comprar ETFs inteiros para ser o legítimo dono desses ETFs. Pronto, preço de mercado, o mercado está aberto, confirmar ordem, isto aqui é um ETF em euros, eu já fiz a transferência entre contas e agora já está aqui adquirido, exatamente, por isso já aparece aqui no meu portfólio. Entretanto, em transações eu tenho que ver o montante que foi gasto, por isso 195,746, 195,746, só para depois atualizar também aqui os dados, isto está tudo correto. Porque eu coloquei aqui 200 só como padrão, porque o investimento médio é cerca de 200, mas tenho que pôr aqui o número exato, 195,746, se não estou em erro. Entretanto, eu fiz aqui um erro que vou ter que corrigir no próximo episódio, que foi o quê? Esta aquisição que eu fiz, que foi o principal ETF para este mês, ok, para o meu perfil de investidor e objetivos, que era supostamente para o Patreon, eu sem querer adquiri na conta do Financial Portuguese. Portanto, sem querer estava aqui a conta do Financial Portuguese aberta, eu pensava que era do Patreon e não fiz esta verificação. Isto com total transparência para que tu saibas, e depois eu quando coloquei aqui os valores, eu coloquei estes 198,44 de lucro, sendo que isto era para o Financial Portuguese e eu depois tenho que atualizar com o lucro do Patreon, provavelmente até superior, porque as aquisições principais dos ETFs é aqui no Patreon, está bem? Por isso aqui provavelmente o lucro vai ser superior. Portanto, aqui no próximo episódio já vais ter isto aqui corrigido, agora está errado, mas depois vais ter isto corrigido, e peço desculpa desde já. Ou seja, fica tudo igual, a única diferença é que aquilo que eu era para ter adquirido no Patreon, adquiri no Financial Portuguese, e aquilo que vou adquirir no Financial Portuguese vou ter que colocar no Patreon para equilibrar. Mas pronto, eu vou ter mais cuidado, este erro espero que não se volte a cometer, peço desculpa desde já, mas pronto, é só para tu saberes com total transparência e também para saberes que infelizmente às vezes cometes erros. Portanto, eu vou tentar evitar que não volte a acontecer, mas neste episódio eu cometi este pequeno erro que, pronto, para ti não vai fazer grande diferença, para mim simplesmente há esta troca que não deveria ter acontecido, mas eu vou ter mais cuidado para a próxima. Pronto, de qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs, assim quiseres. Eu agradeço pela tua compreensão e realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.